Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no nome santo de Jesus Cristo. Estamos aqui para adorar, para falar com Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção muito especial aqui para mim e para você. Se prepare porque será muito especial. Em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus uma direção, pedir a Deus uma bênção para a honra e glória dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu peço a Ti que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que seja uma bênção essa ministração, que seja o fluir do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, de todo o meu coração. Eu te dou graças e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Nós vamos ouvir a santa palavra de Deus. As pessoas estão se achegando. E se prepare porque vai ser muito especial. Tá aí minha irmã Márcia, seja bem-vinda, minha irmã Márcia, meu irmão Gilson, minha irmã Maria. Tânia Ribeiro, faz tempo que a gente não se vê. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Nós vamos para a palavra de Deus, pessoal. Oséias capítulo 2, versículo 14. Veio algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, ó: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O Senhor Deus, ele quer fazer uma aventura conosco, pessoal. O nosso Deus, ele gosta de aventura, de adrenalina, espiritualmente falando. Assim como tem muitas pessoas que gostam dos desafios, o Senhor Deus também. E Deus nos chama para o deserto. Ele quer que a gente se aventure com ele no deserto. Às vezes Deus nos leva por certas situações que às vezes nós não entendemos. Com a nossa mente, principalmente se ela estiver escravizada ainda, as pessoas não irão entender. É como o caso do povo do Egito, quando Deus os libertou, eles ainda tinham uma mente escrava. Eles ficavam com medo, preocupados, ansiosos, inquietos com a travessia no deserto. Tinham medo, sendo pânico em relação aos gigantes. Eles não entendiam que no deserto tem dificuldades. Mas quando é Deus que nos leva para o deserto, é porque Ele quer que os anjos venham e nos sirvam. Esse é o propósito de Deus. Porque Deus não quer que a gente fique na zona de conforto. O Senhor Deus quer nos tirar de lá para se aventurar com Ele, assim como Ele fez, quando Ele deixou o seu trono e veio este mundo e viveu uma grande aventura aqui, irmãos. Ele veio este mundo, pregou o evangelho, nasceu de uma virgem. Que coisa linda que Jesus fez aqui, irmãos. Pregou a palavra de Deus, esteve no meio dos grandes, sempre foi diferenciado naquilo que ele fez, naquilo que ele produziu, naquilo que ele criou, os milagres, as maravilhas, e até a sua morte foi algo sobrenatural, porque ali levou nossos pecados, nossas doenças. A Bíblia diz que o céu se escureceu quando Jesus entregou o seu espírito. Irmãos, foi lindo essa aventura, e tudo isso Jesus fez por amor para nos salvar. Então, quando Deus nos chama para uma aventura no deserto, é porque Ele quer compartilhar conosco das suas bênçãos. O Senhor quer que a gente esteja junto com Ele, ou irmãos, para desfrutar das coisas gloriosas que Ele quer fazer. Então não tenha medo quando você for levado para o deserto. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser tentado, mas Deus não levou ele de qualquer maneira. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava com a palavra para vencer as tentações ali no deserto, e venceu com a palavra. A Bíblia diz que depois que ele resistiu ao inimigo, a Bíblia diz que os anjos vieram o servir. Então, não tenha medo, Deus está no controle. Eu vou ler novamente Oséias 2,14. Portanto, eis que eu atrairei. Ele está dizendo, eu atrairei. Se você nunca foi atraído por Deus, você não sabe o que é isso. Porque quando você é atraído por Deus, você fica fascinado por Deus. Você fica magnetizado por Deus. É como se fosse um imã que atrai. Ô irmãos, é algo glorioso. Deus
Ele vem e nos atrai com o teu amor, com a sua graça, através do teu Filho Jesus, através do teu Santo Espírito. Ele vem e nos atrai com aquela paz, com aqueles olhares de amor, de compaixão e de misericórdia. E quem experimentou isso, quem aceitou essa atração, ô irmãos, é lindo. Você que é um apaixonado por Cristo sabe do que eu estou falando, porque ele é uma pessoa atraente, linda, gloriosa, formosa. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos atrai. Jesus, uma certa vez, ele falou assim: e quando eu for levantado, em outras palavras, pendurado numa cruz, atrairei a todos a mim mesmo. Irmãos, esse amor nos constrange. Esse amor é mais forte que a morte. É lindo esse amor. Se você ainda não foi atraído por esse amor, você não sabe o que você está perdendo. Porque, irmãos, a gente fica sem chão. Quando a gente é atraído por esse amor, a gente fica fascinado. Os olhos correm na face, correm nos olhos, os olhos marejam, o coração dispara. Oh, irmãos, é coisa gloriosa, gloriosa. Quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo já começa a se mover dentro de você. Você sente aquela presença gloriosa. Este é o amor de Cristo. Esse amor. E Deus tem chamado tanta gente para participar deste amor, para participar desta misericórdia, para participar do seu reino, para participar das suas bênçãos, da sua presença, porque na presença de Deus há abundância de alegria. É muito bom ser atraído por esse amor. Eu me lembro que eu comecei a ser atraído por esse amor. É óbvio que tinha alguém orando por mim, tinha gente clamando por mim, como por você. Comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver que o Senhor Jesus, ele estava vivo. O Espírito Santo mostrou isso para mim, que ele estava vivo. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento, eu falava assim: mas se ele faz isso hoje, antes, por que ele não faz isso hoje? Por que ele não ensina isso hoje? E eu comecei a ter sede das coisas de Deus. A palavra de Deus começou a me atrair, me atrair. Ah, irmãos, até que eu conheci a verdade me libertou. Porque esse amor nos constrange, chama a atenção. Você se lembra de Moisés? Ele foi atraído. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro e de repente ele ouve um barulho. Ele vê uma luz, um fogo. E ele foi ver. E quando ele chega, ele olha para uma sarça ardente pegando fogo, mas aquela sarça, ela não se consumia. Ela continuava ali intacta apesar do fogo. E quando ele foi se aproximando, saiu uma voz daquele fogo que dizia assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Que coisa linda, irmãos. Ele foi atraído por aquele fogo, por aquela presença, porque a presença de Deus nos atrai. E a partir daquele momento, Moisés abriu mão de tudo e seguiu, obedeceu o Senhor Jesus. E para onde que ele foi atraído? Para o deserto. Lembrando que você lembra muito bem, que ele morava num palácio. Ele seria provavelmente o próximo faraó. Ele ou o irmão dele. Irmãos, mas ele preferiu ser atraído por aquele amor. Ele preferiu sair da zona de conforto, abrir mão da sua vida e foi se aventurar com Deus no deserto. Porque ele diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. E ele aceitou. E olha, se você ler a história, você vai ver as aventuras que Moisés teve no deserto com o nosso Deus. Coisas gloriosas, espantosas aconteceram. Isso é lindo. Até água saiu da rocha. Veio o pão do céu, carne do céu. Sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam cada um deles. A Bíblia diz que não havia nenhum só enfermo. A Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus estava sobre eles de dia, a coluna de fogo à noite, os guiando, os dirigindo. Moisés, face a face com Deus,
Vários dias ele passava na presença de Deus. Que privilégio, que aventura gloriosa, que travessia, irmãos, até chegar à terra prometida. E quando Deus nos leva para o deserto, quando somos atraídos por esse amor, ele nos conduz para esse deserto. Mas por quê, irmãos? Porque ele quer que a gente se aventure com ele para chegar na terra prometida. Quando é Deus que nos guia, o deserto é só passagem. Eu estava aqui meditando, irmãos, falei, Jesus, o Senhor quer se aventurar conosco. Jesus quer fazer isso com você. Ele, quando te levar para o deserto, fica tranquila, porque ele está no controle. O Senhor libertou aquele povo da escravidão, do chicote. E para chegar na terra prometida, tinha que passar pelo deserto. Era um propósito de Deus. Deus queria que eles entendessem que Deus seria com eles. Deus queria que eles fossem dependentes de Deus no deserto. Que eles colocassem a fé deles em ação ali no deserto. Era isso que Deus queria. Para que Deus pudesse responder com milagres, com sinais, prodígios e maravilhas. Então, quando você for para o deserto, é porque Deus quer que você clame para que Ele responda com sinais, com milagres, com maravilhas na sua vida. Tudo tem um propósito. Você não foi atraído por Cristo à toa. Você foi atraído por aquele amor, porque Deus é amor. Jesus pendurado naquela cruz. Aparentemente, uma imagem feia, uma imagem de horror, mas ali estava o nosso Jesus. Falaram para ele assim, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. É como se Jesus falasse assim, eu não desço dessa cruz por causa do Odair, por causa da Maria, da Aparecida, por causa do André, do João, por causa da Rosana, por causa de você. Por isso que ele não desceu daquela cruz. Aquela imagem aparentemente horrenda, ali estava a nossa salvação. Ali estava a graça. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou glorioso, está vivo pelos séculos dos séculos. O nome dele é Cristo, Jesus, nosso Senhor. Não tenha medo, talvez você esteja enfrentando um deserto nessa hora. Talvez você nem entenda, mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes ele dá um empurrãozinho. Quando Deus tirou, antes de tirar o povo do Egito, Deus falou assim, Moisés, vai falar para Faraó, para que ele liberte vocês, para que vocês me celebrem uma festa no deserto. Ô, irmão, no deserto também é lugar de celebrar, porque Deus está conosco. Celebrar festa com Ele, viver essa aventura com Ele. Essa aventura é uma aventura de milagres. Essa aventura é uma aventura de prodígios, de submissão, de obediência, de fé, de conquista. Não tenha medo de se aventurar com Deus. Ele te toma pela mão, te carrega. Se precisar, ele carrega você até no colo, porque ele é Deus. E diz mais, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Tem momentos na nossa vida que a vida está tão tumultuado, tanto barulho, tantas vozes, que às vezes a gente não para ouvir a Deus no nosso dia a dia. E também Deus, às vezes, nos leva para o deserto para falar conosco, para que a gente ouça. Porque às vezes a gente não está ouvindo. Às vezes é necessário se separar, ficar um tempo fora, sair um pouco de casa. É necessário isso. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída. Às vezes é necessário, porque Deus quer que a gente se aquiete. Porque no deserto você vai estar só, trazendo para esse sentido. E Deus quer que você se separe, que você vá buscá-lo, que você vá ouvi-lo. E às vezes, irmão, só para ficar quieto, para ouvi-lo. Às vezes você pensa que é para orar, não. Naquele momento, às vezes, Deus quer falar com você, porque às vezes você tem orado, você tem falado, mas não tem parado para ouvir. E Deus quer que você pare para ouvir. Senão a mesmice vai continuar na sua vida. Você não vai conseguir discernir a voz de Deus. Você está correndo para um lado para o outro, preocupado com tantas coisas,
E isso não é legal, isso não é bom. Então é importante você entender que Deus quer falar ao seu coração. E às vezes ele nos leva para o deserto por causa disso. Às vezes a pessoa está na zona de conforto e Deus quer fazer muito mais na vida dela. Deus quer levá-la à terra prometida, porque às vezes a pessoa se contenta somente com a libertação, como aquele povo. Aquele povo, Deus operou sinais, prodígios, maravilhas lá no Egito. Eles estavam vendo os milagres de Deus, mas não era a plenitude dos milagres, a plenitude da bênção para eles. Não, Deus tinha muito mais e era a terra prometida. E era necessário passar pelos desertos. E eles não entenderam isso de início. Alguns também depois. Infelizmente, muitos se prostraram no deserto porque murmuraram. Mas quando Jesus, quando o nosso Deus os tirou do Egito, conduziu eles. E os milagres continuaram. Milagres tremendos, gloriosos, até chegar na terra prometida. Então Deus quer falar ao seu coração. Talvez você está muito agitado aí, talvez você está na correria, você não para, você não se aquieta. E Deus está falando com você. É necessário você parar para ouvir. Em nome de Jesus Cristo, você precisa fazer isso. Dá um tempo para você e Deus. Você precisa do seu lugarzinho, do Mateus 6,6, do lugar secreto da oração. Você precisa para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar contigo para te dar uma direção, uma missão, e você não está entendendo, talvez até uma resposta de oração. Então ele diz: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Porque se não fazer assim, tem casos, tem situações que se Deus não fizer desse jeito, a pessoa não vai parar para ouvir a Deus. Então é necessário levar para o deserto. Só que aí a pessoa vai ouvi-lo e vai ver também muitos milagres e muitas maravilhas. E diz aqui o versículo 15: e lhe darei as suas vinhas dali. Isso aqui é lindo. E lhe darei as suas vinhas dali. As vinhas aqui simbolizam as bênçãos. Mas aonde? No deserto. Tem bênçãos que Deus vai te dar, é no deserto. Por isso que você não tem que ter medo do deserto. Porque Deus está com você, foi Ele que te atraiu para o deserto, foi Ele que te levou para o deserto. E não se esqueça, quando Ele te leva para o deserto, a presença dEle é contigo. Lembra daquele povo, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, protegendo e guardando aquele povo. Ainda o anjo de Deus à frente, dissipando os inimigos, destruindo todos os adversários. Louvado seja Deus! Mas tem gente que no deserto murmura, sendo que Deus tem uma bênção para dar para ela, que é da vinha dela, o milagre que ela tanto necessita, mas às vezes as pessoas não entendem. Você precisa sair da zona de conforto. Se você não quiser sair, se você não quiser ser atraído por esse amor, por essa graça, se você não quer que Deus te leve para o deserto, e às vezes Ele quer levar a gente para o deserto, é porque Ele quer falar ao nosso coração e nos abençoar. Ele cuida, Ele é fiel. E continuando diz: e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Sabe o que significa vale do Acor? Vale da desgraça. E Deus está falando claramente aqui, que Ele, lá no deserto, Ele leva a pessoa e vai dar suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Você sabe o que é vale de Acor? A Bíblia fala do Acã. Ele foi apedrejado lá no vale de Acor. É o vale da desgraça. Mas Deus tem uma porta de esperança. Eu não sei se você ou alguma situação está no vale da desgraça, no vale do sofrimento. Mas Deus tem uma porta de esperança para você. Deus tem uma porta de escape para você. Em o nome de Jesus. Creia nisso. Entenda isso. Se você deixar Deus te dirigir, Ele vai cuidar de tudo. Só obedeça. Se aventure com Ele. Essa aventura da fé. Nunca se esqueça disso. E Ele diz mais.
e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Ele está dizendo, e ali vocês vão cantar como no dia da mocidade. Você se lembra como era o dia da sua mocidade, quando você era mais novo, mais nova, aquele vigor, né? Deus está falando que isso vai voltar, que você vai cantar no dia da mocidade, como se fosse no dia da mocidade. Deus tem o poder de fazer isso, irmãos, de fazer com que a gente tenha aquela disposição novamente, agora espiritualmente falando, mas até também literalmente, fisicamente falando. Deus tem o poder de fazer isso. Quando ele curou Naamã, quando ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele já era um general, com certeza era muito velho, e quando ele foi curado, a pele dele era que nem de uma criança. Ele tinha lepra no corpo todo. Olha que coisa forte, irmãos. Ele quer nos renovar. Ele quer que a gente cante, como no dia da nossa mocidade, da nossa conversão, no dia que ele nos tirou do Egito, da escravidão, o primeiro amor. Ele falou que vai fazer isso conosco. E é tão gostoso. Você se lembra do primeiro amor? Você se lembra quando você se rendia, você se entregava, você abria mão de tudo para estar com Cristo? Que coisa gloriosa. Era gostoso demais. Mas muitas das vezes a gente perde isso. Por quê? Porque a gente está na zona de conforto. Por isso que Deus leva para o deserto. Porque a gente está bem, graças a Deus por isso. Mas Deus tem muito mais. Só relembrando aqui, no Egito Deus fez tantos milagres no Egito. E o povo poderia se contentar só com aquilo, mas não, Deus falou, mas eu vou tirar vocês do Egito. Vocês estão vendo as 10 pragas aí acontecendo, mas eu vou tirar vocês daí, porque eu tenho uma terra que manda leite e mel. Eu vou levar vocês para lá e eu vou continuar fazendo milagres, só que agora é o deserto. Então todo deserto é para levar para a terra prometida. E Deus faz isso conosco. Mas é para o nosso bem, porque às vezes estamos na zona do conforto acomodados, irmãos. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E às vezes, infelizmente, ficamos na mesmice e Deus não quer isso. Então Deus vem dar um chacoalhão. Deus vem e chacoalha você. É que nem uma árvore. Os frutos podres caem. Ele leva para o deserto, vamos para o deserto. Vem cá que eu vou te levar. E ele está no controle de tudo, guardando, protegendo. As provas virão, mas ele vai estar conosco para dar a vitória. É só obedecer. É a aventura da fé. E ali ele vai nos abençoar e nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos glorificar Deus, vamos ter aquela comunhão como antes. É isso que ele está falando nesse texto. Em o nome de Jesus. Então qual é a mensagem de hoje? Deus vai te tirar da zona de conforto para você se aventurar com ele no deserto. Porque ele quer falar ao seu coração. Talvez você na zona de conforto já não está ouvindo mais. Você não presta mais atenção, você não pega mais a palavra para ler. Você está preocupado, ansioso aí com muita coisa, está que nem a Marta, mas uma só é necessária, ouvir a palavra. Se separe. Eu no meu espírito, eu tenho até comentado isso, irmãos, meu desejo é me entregar mais para Jesus, eu preciso me render mais, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer mais. Com você não é diferente, no seu tempo disponível, faça isso. O mundo está passando e as suas concupiscências. Nós temos que falar de Cristo, levar a palavra de Deus. Nós temos que falar de Jesus, irmãos, para a glória dele. Então, se predispõe. Se o Senhor quiser te levar para o deserto, tirar você da zona do conforto, diga para ele, eis-me aqui, Senhor. E não murmure, não reclame, porque ele tem algo melhor para você. Ele estará com você em todo tempo e em todo momento. E o vale da desgraça, Deus vai arrancar da sua vida, porque tem uma porta de esperança para você. E você vai cantar e vai se alegrar, porque os anjos de Deus vão descer e subir sobre a sua vida com as bênçãos no poder de Deus. Deus é contigo, acredite. Eu quero fazer uma oração agora. Feche os teus olhos, em o nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu me coloco diante de Ti nesta hora para pedir a Tua bênção, para pedir ao Senhor, meu Deus querido, um renovo,
para pedir ao Senhor, meu Deus querido, que o Senhor venha nos enriquecer espiritualmente, que o Senhor venha restaurar nossa vida espiritual, que o Senhor venha nos avivar, nos vivificar, pois precisamos. Às vezes estamos tão acomodados, ó Deus, e não estamos mais te ouvindo. E muitas das vezes o Senhor quer falar conosco e nós não paramos para te ouvir. A nossa vida continua a mesmice. O Senhor quer mais, o Senhor tem mais para nós. E é necessário, às vezes, levar a gente para o deserto. Mas o Senhor estará no controle, nos protegendo, nos guiando, para que o Senhor nos leve à terra prometida, porque é isso que o Senhor quer, que a gente conquiste a terra que emana leite e mel, a terra de milagres. Meu Deus, nos perdoe quando murmuramos ou reclamamos, ou falamos coisas que nem entendíamos, ó Deus, mas aqui estamos. Tenha liberdade de nos abençoar, tenha liberdade de nos guiar, porque o Senhor quer que a gente, meu Deus, cante. O Senhor quer transformar o vale da desgraça, dando uma porta de esperança, dando escape, Deus, porque tem tanta gente com a vida desgraçada, Pai. Oh, meu Deus querido, na família, a desgraça do vício, a desgraça da prostituição, da doença, meu Deus querido, a desgraça, tanta coisa ruim. Em nome de Jesus, que só abre uma porta de esperança para esta pessoa, para que ela entre por ela e venha encontrar pastagem, milagres, bênçãos, meu Deus, para que ela venha cantar e parar de chorar, meu Deus, mas cantar o hino da vitória. Em o nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor venha restaurar a família, restaurar a saúde, a chama do primeiro amor, que o Senhor abençoe este meu irmão, esta minha irmã, com toda a sorte de bênçãos, meu Deus, que a Tua presença, oh meu Deus querido, venha ou envolvê-la nesta hora, Pai, e que a Tua mão cubra essa pessoa hoje e sempre para a Tua glória. Nós Te louvamos e nos leve para conquistar a terra prometida, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Guarde essa palavra, sentindo o meu coração. Se aventurar com Deus. Deus está nos chamando para uma grande aventura. Aventura da fé. Aventura de milagres. É o deserto. Não tenha medo. Deus gosta de aventuras. Para a honra e glória dele. Deus seja louvado. Estão meus irmãos, minha irmã Graça Duarte, minha irmã Maria, Joyce, que Deus abençoe, minha amada esposa aí, os demais irmãos que estão conosco aí, que Deus abençoe vocês grandemente. Deus é fiel. Guarde essa palavra, viva essa palavra simples, mas poderosa para você. Tem a aventura da fé para você. Sempre vai ter, nunca se esqueça disso. Eu quero agradecer por esse momento, mas olha uma coisa muito importante que eu quero falar para você. Você está muito agitado, está preocupado com muita coisa? Uma só coisa é necessária. Para ouvir ao Senhor. A Bíblia fala de um homem, deixa eu só fazer esse comentário aqui, para não ficar na minha palavra. Diz assim, capítulo 5, versículo 5, João 5,5. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Que queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Deus quer que a gente saia da mesmice. Esse homem, diz a palavra de Deus, que estava 38 anos enfermo. Você sabe o que é isto? E quando o anjo vinha, agitava as águas, ele saía para tentar entrar na água, mas entrava outro antes dele. Olha que coisa. E tem tanta gente assim, não, tem que ir, o anjo vai vir agitar a água, o anjo vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não para ouvir a Deus. Quando ele parou para ouvir Jesus, o milagre aconteceu. Para ouvir Cristo. Talvez você está ouvindo tanta gente. Para ouvir Jesus. Ele está falando com você. Quer um conselho? Talvez você está orando e tem que orar mesmo. Mas para um tempinho, vai lá para o cantinho, se aquieta, não fala nada, só ouça. Deixa ele falar com você. Ele vai falar ao seu espírito, ao seu coração, ele vai te dirigir.
A oração não é um monólogo, é um diálogo entre você e Deus. Acho que está na hora de você agora prestar atenção na resposta de Deus, que Ele vai falar com você. Pega a Bíblia, ou às vezes em silêncio mesmo, lá no seu cantinho. Ele vai falar com você. A gente tem dia, sabia, que a gente quer orar, às vezes não dá? Claro que a gente tem que se esforçar para orar, mas o que eu estou querendo dizer é porque é para você parar para ouvir. Você já conversou com alguém que, às vezes, você quer falar com a pessoa e a pessoa não deixa você falar? Ela fala e corta você. Já aconteceu isso com ele? Tem um, um apresentador aí que o pessoal diz que ele faz isso, né? Ele está entrevistando a pessoa nem termina de falar, ele já corta, pega. Então, tem gente fazendo isso com Deus. Está na hora de parar. Deixa Deus falar também um pouquinho. Deixa. Em nome de Jesus, é importante você falar com Deus, mas é importante você também ouvir. Ele quer que você ouça. Preste atenção no que ele vai falar. E você vai se surpreender em nome de Jesus Cristo. Por isso que ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe vocês. Minha irmã Maria Bajulé está aí também com a gente. Os demais irmãos, Genilda, Sueli. Que Deus abençoe. Guarde essa palavra, viva essa palavra. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Lembrando que uma coisa só é necessária. Que a Maria escolheu a melhor parte. Fique na paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ô glória!